Oi, amados irmãos da Escola Bíblica Dominical, povo de Deus, povo Igreja de Cristo, aqueles também que ainda não se decidiram por Jesus, que ouvirem esse estudo, né, sobre a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus complete no coração de vocês tudo aquilo que nós vamos falar aqui, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos capacite para entendermos a palavra do Senhor. Nós pedimos isso agora ao Senhor, em nome de Jesus. Vem nos capacitar, Espírito Santo, para aprendermos a tua palavra, para falar segundo aquilo que tu quiseres, para entendermos aquilo que tu quiseres. E que não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes operantes da tua palavra. Que esse estudo sobre o livro de Reis, sobre esses reis aqui, Pai, Nadab, Baasa, Elá, Zinri e Onre, venha servir para a gente copiar aquilo que é certo e não copiar aquilo que é errado para nossas vidas. Em nome de Jesus, vem nos capacitar para estudarmos a tua palavra, vem nos dar a revelação da tua palavra, segundo o teu querer, se for para a glória do teu santo nome. E nós queremos afirmar aqui que queremos verdadeiramente que o Senhor Jesus cresça e a gente diminua. Né? E aqui nesse estudo nós temos uma singularidade, né? Que deve ter também em alguns outros lugares, em alguns outros tempos, em algumas nações, deve ter acontecido isso também, que 3 reis mudaram em 7 dias, apenas 7 dias, 3 reis. Vamos lá, gente, vamos ver? Vamos ver primeiro o capítulo 15, do versículo 25 ao 34, que fala que Nadab foi o último rei da dinastia de Jeroboão. Baasa, da tribo de Issacar, o feriu e passou a reinar Israel no 3º ano do rei Asa. Daqui por diante, as dinastias real em Israel se alternam, com os reis depondo uns aos outros e quase não passando de pai para filho. Em Judá, a dinastia de Davi se firmou pelo espaço de 4 séculos. Aqui é espaço, tá, gente? Essa palavra aqui é espaço, tá? É porque eu pulei um cedilho, eu comi um cedilho, eu estava com fome e comi um cedilho, pelo espaço de 4 séculos. Então, Deus tinha falado, né, através do profeta Aías para Jeroboão, que a dinastia dele não ia continuar, certo, em Israel. E foi passando, e era assim, um rei, depois, não passava de pai para filho quase, né? O outro, vinha uma outra pessoa e é, é, matava, conspirava para depor aquele rei, né? E aí houve essa bagunça na dinastia de Israel, nas dinastias reais, e em Judá não, durante 4 séculos ficou passando de pai para filho. Mas depois Judá também começou as idolatrias. Começou não, ficou um pouquinho só de idolatria e depois continuou pior, né? Mas Deus sempre fiel a Judá por causa de Davi, certo? No versículo 25 está falando assim: Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. No 26, fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai, no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. No versículo 27, vamos lá? No próximo slide. No versículo 27, fala assim: conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Né? Então, Baasa, filho de Aías, e esse Aías aqui, ó, não era Aías, o profeta, nem o profeta de Siló, certo? Nem dos filhos de Cisa, que eram oficiais de Salomão. Mas Aías, esse Aías aqui, era pai de Baasa, da tribo de Issacar, certo? Então, Baasa matou Elá e a todos da sua descendência, como Aías, aí sim, Aías, o profeta em Siló, havia profetizado. Vamos ver agora o reinado de Baasa.
a partir do versículo 28. O versículo 28 fala assim, no capítulo 15 do primeiro livro de Reis. Baasa, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita. Né? Então, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa começou a reinar Israel em Tirza por 24 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era mal, mas era judeu, hein? Vamos ver agora o capítulo 16, do 1 ao 7, certo? Vamos lá, 16. Versículo 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo, né? Você vê que Anani ele já tinha profetizado contra Jeroboão, né? E contra Asa também. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, gente, eu vou lá em Crônicas, para eu não falar aquilo que é errado. A gente esquece, né? A gente é assim mesmo. Isso, Anani, no capítulo 16 de 2 Crônicas, esse Anani aqui, ele repreendeu Asa. Aí, esse Anani aqui, ó, filho de Anani, esse Anani aqui, ó, ele repreendeu Asa, lá em Judá. E esse Jeú aqui é um filho de Anani, desse profeta Anani. Ambos profetas, certo? Ambos eram profetas. Então, Jeú, né, havia 5 Jeús, vou botar aqui, havia 5 Jeús no Antigo Testamento. Este Jeú aqui foi profeta com carreira intensa. A carreira dele foi intensa e extensa. Quer dizer, intensa, ativa, extensa, bem longa. Ele era profeta contra o pai dele. Ele profetizou contra Baasa, certo? Ele profetizou contra Baasa, porque irritava Deus com seus pecados. Deus iria exterminar a ele e a sua descendência, como fez a Jeroboão. Baasa morreu e ele, Elá, aqui não esse aqui, ó, tá errado, viu? Tá escrito errado. É Elá. Eu também digitei errado aqui, tá, gente? Aqui tá escrito Elá. Elá. Tá? Desculpa, tá? Aqui é escrito Elá. Esse negocinho aqui do meio, esse parênteses aqui, era, ao invés de eu assim, vou colocar um acento agudo, eu coloquei esse parênteses aqui, esse colchete, aliás. É Elá aqui. Elá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Elá. Agora sim, o reinado de Elá. Capítulo 6, de 8 a 11. Capítulo 16, do versículo 8 a 11. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel. Né? E reinou por 2 anos. Ele reinou em Tirza por 2 anos. No 26º ano de Asa, ele reinou em Israel, em Tirza, por 2 anos. Zinri, esse Zinri aqui, é comandante da metade dos carros contra os filisteus. O povo estava lá contra os filisteus, Israel. Conspirou contra Elá. Quando este estava embriagado, quer dizer, aproveitou do homem estar embriagado e o matou. E a todos da sua descendência também. A todos da sua descendência, conforme Deus, através de Jeú, profetizou para Baasa. Através de Jeú aqui, ó, profetizou para Baasa, certo? Que a descendência dele ia fazer a descendência dele como fez a Jeroboão, certo?
Então, esse Zinri matou Baasa, matou Elá, filho de Baasa, que era descendência de Baasa, e quando ele estava embriagado, e a todos da sua descendência, no 20º ano de Asa. Aí Zinri reinou em seu lugar, certo? Então, aí o que aconteceu? Zinri estava lá reinando, né? 7 dias. No 20º, agora vamos ver versículo 15. Versículo 15. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo estava acampado em Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel, no mesmo dia, no raial, constituiu o rei sobre Israel, a Onri, comandante do exército. No versículo 17 e 18 agora, do capítulo 16 do primeiro livro de Reis. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele e sitiaram a Tirza, quer dizer, tomaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Né? Aqui, ó, viu? 20. Ah, meu paizinho querido. Aqui. O 27º ano de Asa, certo? Zinri reinou 7 dias em Tirza. Quando o povo ouviu, matou Elá, que reinava sobre Israel. Quando o povo ouviu que Zinri matou Elá, no mesmo dia constituiu Inri comandante do exército, certo? Como rei de Israel. Aqui também eu tive outro erro de digitação, faltou um R aqui, tá, gente? E sitiaram Tirza. Zinri, ao ver a cidade tomada, foi para o palácio real e queimou sobre si e morreu. Gente, Deus deu liberdade a Zinri em suas ambições para executar o julgamento sobre Baasa, né, e sua descendência. Conforme foi profetizado, Zinri foi usado por Deus para executar o julgamento sobre Baasa e sua descendência. Mas Deus não o tinha constituído rei. Não tinha ordenado que Zinri fosse rei. E coitado daquele que serve de instrumento de colheita. Vou sublinhar isso aqui também. Coitado daquele que serve de instrumento de colheita de um outro pecador. Porque é muito ruim, gente, para servir de juízo para outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja muito errada. É muito ruim. Porque você está servindo de juízo, mas o juízo depois vem sobre você também. E, geralmente, Deus escolhe aqueles que exercem juízo sobre o outro, é usado por Deus para exercer juízo sobre o outro, é geralmente um que também é pecador, para poder Deus fazer justiça também com aquele. Porque Deus não é de confusão. A pessoa pecou, não se arrependeu, vai ter que ser punido. Infelizmente, na lei do homem não é assim. Um juiz, se soltar um bandido perigoso, ninguém gosta, que não se arrependeu, um juiz se soltar um bandido perigoso, que não cumpriu sua pena e não se arrependeu, ninguém vai querer, gente. Vai todo mundo contra esse juiz. A mesma coisa é Deus. Deus sabe se até o último momento da nossa vida, o último suspiro, se nós vamos nos arrepender ou não. E quantas maldades nós vamos ainda fazer. Certo? Deus sabe, por isso que muitas vezes ele usa para juízo de alguém um outro que também merece juízo, para poder depois punir aquele também, certo? Porque Deus é um justo juiz. Ele não é um juiz corrupto, é um justo juiz.
Nós todos merecíamos o inferno, por isso que Jesus veio. Aquele que aceita Jesus e se arrepende de seus pecados e tenta não pecar mais, né? Principalmente pecar mais propositalmente, aí Jesus pagou o preço por nós. Agora, aquele que não tem Jesus, não se arrependeu, Deus é um justo juiz, certo? Deus é um justo juiz. Agora, do 16, capítulo 16, do 21 ao 28, o reinado de Onri, né? Então, nós vimos que o povo pegou Onri e colocou como rei no lugar de Zinri. O povo não matou Zinri. Zinri se queimou, ele foi para o castelo do Palácio Real e queimou o castelo junto com ele, né? Infelizmente, né? Morreu sem salvação totalmente, porque fez tudo errado, não se arrependeu, fez tudo errado. Então, o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Vamos ver versículo 21? Versículo 21 do capítulo 16 do primeiro livro de Reis. Então, o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. Né? Então, nós vimos que metade seguia Tibni, filho de Ginate, e a outra metade seguia Onri. Mas prevaleceu o povo que seguia Onri e Tibni morreu. No 30º ano de Asa, Onri começou a reinar e reinou 12 anos sobre Israel. Quer dizer, chegou até depois de Asa, né? Porque Asa reinou 41 anos. Se aqui era 30 anos, então Onri chegou a reinar até um pouquinho depois de Asa, porque Asa morreu com 41 anos de governo, certo? De reinado. Durante 6 anos, reinou em Tirza e comprou a Semer, que era o proprietário do monte de Samaria. Então, ele fortificou a Samaria. Onri fez pior que os outros reis antes dele, em idolatria e pecados contra o Senhor. Mas Onri se destacou porque edificou Samaria, que se equiparou à importância política ao ato de Davi edificar Jerusalém. Ele fez a mesma coisa que Davi fez em Jerusalém. Consertou Samaria, edificou, fez muita coisa boa em Samaria. Só que Davi temia Deus e Onri não. Samaria ficou poderosa por suas muralhas e fortificações e se tornou um centro de riqueza, idolatria e luxúria. Vamos ler isso aqui. Deixa eu ver onde é que fala. Ai, meu Deus. Isso aqui não diz aqui, não. Faz assim, ó. No 31º ano de Asa, rei de Judá honra, no versículo 23 do capítulo 16 de 1 Reis. No 31º ano de Asa, rei de Judá, honra e começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria, os 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria. Fez honra o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os pecados com que fizera pecar Israel.
irritando o Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Certo? Quanto aos mais atos, versículo 27, quanto aos mais atos de honra, ao que o fez e ao poder que manifestou, porventura não estou escrito no livro da história dos reis de Israel? Então, eu olhei aqui na Bíblia Shed e vi, né, sobre isso, nos comentários da Bíblia Shed, que Onri ficou tão famoso que no seu tempo, quando moabitas, edomitas e sírios iam a Israel, não, gente, vou apagar isso aqui que tá feio, tá que dói. Aqui. Tá muito feio. Né? Então, eu vou fazer assim, ó. Onri ficou tão famoso, que no seu tempo, quando moabitas, edomitas, sírios e Israel diziam, vamos à casa de Onri, certo? Aqui, Onri foi o pai de Acabe, o pior rei, aqui é rei, viu, gente? Não é rei, não, é rei, o pior rei de Israel. Certo? Onri ficou muito famoso e Samaria ficou um centro de riqueza, idolatria e luxúria. Certo? Eu escrevi aqui um parecer. É muito difícil um rei, um presidente, um líder rico, famoso e vaidoso herdar o reino de Deus e não ser um idólatra. E isso o leva a cada vez mais se achar e se idolatrar a si próprio, perdendo com isso a salvação. Viu, gente? Infelizmente, a pessoa que é rica demais, fica vaidosa. Jesus falou que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Aí a gente pensa, um camelo pelo fundo de uma agulha? Meu Deus! Mas não é camelo, animal, não. É porque se dava nome de camelo aquelas cordas grossas que prendiam os navios aos seus portos, né? Aos seus portos, prendiam os navios, embarcações aos seus portos. Era uma corda muito grossa que prendia. Então, você vê, uma corda grossa, imagina uma corda fina já não passa pelo fundo de uma agulha, ainda mais uma corda grossa, né? Então, Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, quer dizer, uma corda muito grossa passar por um fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil mesmo, uma pessoa que confia, porque o rico acaba tendo tanta coisa para pensar, para fazer, as pessoas chegam para ele mais por causa da riqueza dele e fazem muito, e puxam muito saco, idolatram muito e ficam ao redor com muito interesse. Então ele fica todo se achando famoso, vaidoso. É muito difícil. Quem é famoso, quem é rico, para herdar o reino de Deus. Agora, Jesus disse, tudo isso é muito difícil, mas para Deus não há impossível. Quer ver, nós vamos lá, eu vou ver onde é que está esse versículo para dizer para vocês. Então, achei, gente, o perigo das riquezas, do capítulo 19 de Mateus, versículo 23 ao 29, que fala assim, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Quer dizer, Pedro falou isso assim, bem, nós largamos tudo que tínhamos, né? Que será de nós, né? Quer dizer, aí se achando, né, também, né? Então nós vamos merecer tudo, né? Aí Jesus falou assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, aí não só eles, né, que deixaram, mas Jesus completa no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Né? Porque Jesus falou que os últimos serão primeiros porque eles pensavam na gente e muitos depois de nós, né? Que faria muito mais do que, de repente, esses apóstolos, esses discípulos, deixaria muito mais. Hoje em dia está muito difícil alguém deixar tudo pelo reino de Deus, mas existe. Existe um remanescente fiel que prefere um lar pequenininho, então ficar até sei lá, prefere deixar o espólio dos seus bens, prefere perder tudo, mas não perder Jesus. Perder tudo, mas não perder a salvação, perder fama, perder carros, perder bens, perder direitos, do que perder a salvação. Jesus falou que, o apóstolo Paulo falou que nós deveríamos morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo. Que o nosso viver seja viver Cristo. Isso é que nos faz herdar a salvação. Agora, quando a gente é muito bem sucedido em tudo, né, e é muito rico, nós temos que dobrar a vigilância muitas vezes, 1000 vezes mais. Dobrar e redobrar e redobrar e redobrar e multiplicar muitas vezes mais a vigilância sobre o nosso coração, porque a nossa tendência é ser vaidoso. A nossa tendência é se achar, é idolatrar a si próprio. E que a gente não incorra nesse mesmo erro desses reis, principalmente desse rei Onri, né, que ele edificou Samaria ficou poderosa. E quando a gente faz uma coisa que fica muito poderosa, que fica muito bem, e as pessoas elogiam, gente, corra dos elogios, corra dos elogios. Corra, prefira sair de cena, prefira não querer aparecer. Dê sempre honra ao Senhor, dê sempre honra ao Senhor em tudo que você fizer, dá glória a Deus. Tem um versículo que fala assim também: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E também Jesus falou, né, através, está escrito, não foi Jesus que falou, mas está escrito acho que é no Evangelho de Mateus, que fala, né, ou não sei se é de Lucas ou Mateus, um desses evangélicos, que quando João Batista, que foi o precursor de Jesus, ouviu, falou assim, aí pensaram que ele era o Cristo, ele falou assim: não, eu não sou o Cristo, mas vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Convém que ele cresça, que Jesus cresça e eu diminua, que seja assim o nosso pensamento, que essa palavra se cumpra em nós. Convém que Jesus cresça e eu diminua. Convém que Jesus cresça e nós diminuemos, em o nome de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Fiquem com o Senhor Jesus.